Curioso, o senhor falou sobre alimentação. Existe algum alimento específico que o senhor não recomenda para que seja ingerido que possa prejudicar uma mente humana? O pessoal da picanha aí pode comer, tá? Não tem problema nenhum. Ô Lúcio, olha só, quando a gente fala em alimento, é muito oportuna a sua pergunta, para que a gente desmistifique algumas coisas. Não existe um alimento salvador da pátria e nem existe um alimento que destrói tudo. O corpo precisa de um equilíbrio. O corpo só trabalha em toda a biologia dele, o sistema hormonal otimizado, quando você ingerir um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína e um pouquinho de gordura em todas as refeições. Um exemplo simples, café da manhã. Você pode comer um pedaço de pão, você pode comer uma fruta, que é o carboidrato. Um carboidrato considerado não muito bom, que são os farináceos, e um carboidrato considerado bom, que é a fruta. Aí você vai comer uma proteína. Pode ser o quê? Pode ser uma proteína em pó, dissolvida, pode ser uma clara de ovos, pode ser um peito de peru, um queijo branco, numa quantidade X para aquela pessoa, depende da atividade dela. Então eu tenho o carboidrato bom, a proteína boa e a gordura boa. Olha só. A gordura é essencial para a saúde ser otimizada. Quem não come gordura não tem boa saúde. É preciso de gordura, inclusive, para poder emagrecer. Mas qual gordura? A gordura monossaturada. Do azeite extra virgem, do abacate, da castanha, das nozes, do amendoim. A linhaça, todo mundo falando de linhaça, né, geralmente. A linhaça, ela só tem um probleminha que tem que ser cuidado. Ela não pode passar, se for líquido, mais do que 1 colher por dia. Porque ela muda o pico hormonal e passa a produzir hormônios ruins. Porque ela produz ômega 3 e ômega 6. Ômega 3 é aquilo que abre os vasos sanguíneos. E ômega 6 que fecha. Então a proporção tem que ser 3 ômega 3 para 1 de ômega 6. Para não desequilibrar o sistema. Então por isso que a linhaça tem que ser muito cuidado, não pode passar de 1 colher se for ingerido. Então se a pessoa for treinada, orientada sobre como ela escolhe o alimento, combina o alimento, a quantidade dela e quantas vezes por dia ela come, ela não precisa de dieta, Lúcio. Ela precisa de um conhecimento para que ela mesma aprenda a fazer a sua dieta e as suas refeições. Muito bem, muitas curiosidades esclarecidas na Tribuna Independente. Telespectador, mande sua pergunta para 0, código da operadora 17 3355 8432 ou então para tribunarp@redevida.com.br. Quem faz a próxima pergunta é o Francisco. Eu vou sempre focar nessa atividade que eu faço, que é as artes marciais. Eu sei que o professor tem um conhecimento muito grande. Até comentamos uma vez sobre o atleta que ele pratica na academia e quando vai competir ele não tem um rendimento. Ele tem aquele medo, aquela ansiedade, né, professor? Comentamos Sim. Até uma vez, até atletas meus da própria academia. E seria uma dica importante saber o que nós poderíamos fazer para quebrar essa ansiedade e até o medo, o receio daquela competição, de prever o futuro da competição sem ela ter acontecido ainda. Então seria uma oportunidade para focar isso aí também. Isso que você falou, nós chamamos no meio ansiedade de desempenho. O que é ansiedade de desempenho? Eu ansio para fazer aquilo que ainda não aconteceu. Eu gostaria que o telespectador prestasse atenção numa coisa. O cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Quantas vezes você aí na sua casa já sofreu por alguma coisa que ainda nem chegou a hora? Uma dívida a pagar, uma festa, uma prova, alguma coisa. Então, o cérebro não sabe, mas ele sofre aquilo. E você produz a química, a biologia, como se aquilo estivesse acontecendo. E às vezes paga um preço alto por isso. O atleta está treinado, preparado. Isso ele falou das artes marciais. Os atletas olímpicos, da ginástica olímpica, o Hipólito, ganhou 7 níveis de campeonatos mundiais e na Olimpíada ele escorregou. Como é que pode? Ele nunca escorregou em nenhuma competição o ano inteiro. E na Olimpíada ele escorregou. O pessoal do futebol que joga bem um jogo, joga mal outro jogo. Então, ansiedade de desempenho nada mais é do que você ansiar tanto que ao ficar ansioso você libera um hormônio que fecha mais ou menos assim os vasos sanguíneos, reduz o calibre,
fica menos sangue para aquelas regiões onde a informação está localizada, o cérebro, para as pernas, o atleta parece que trava e ele não consegue obter, tirar a informação do arquivo do qual ele arquivou durante o treinamento. Então ele sabe que sabe, mas ele não consegue, por aspectos hormonais, buscar a informação e tê-la limpo com a energia necessária para ele reproduzir. Um exercício simples que você pode fazer é o seguinte: aquilo que você vai fazer, imagine que eu estou aqui, que aquilo que vai acontecer esteja lá na frente. Feche os olhos na sua casa e imagine você estando lá depois daquilo ter acontecido, do jeito que você gostaria que acontecesse, com a vitória conquistada, com aquilo desempenhado da melhor maneira possível. Veja você lá comemorando, vibrando com a conquista. Quando você conseguir fazer isso de mentirinha para sua mente, você vai fazer o teu corpo produzir os hormônios bons, o da vitória. O cérebro não sabe o que é verdade, o que é real, o que é imaginário. E se você começar a fingir de mentirinha que você conquistou aquilo, e fingir hoje e amanhã de mentirinha, é bem capaz que você vai conseguir de mentirinha conquistar aquilo que você quer. É assim que o cérebro humano funciona. Estamos ao vivo pelo horário de Brasília, agora 10 horas e 39 minutos. Os telespectadores já estão participando, então nós vamos agora a um breve intervalo e no próximo bloco voltamos com as perguntas dos telespectadores. Até já!